Para mapear a jornada do teu cliente, eu deixei em anexo aqui no vídeo um template para você utilizar como modelo, como base para ter esse primeiro contato com a ferramenta. E aí, como é que a gente começa? A gente vai começar mapeando as atividades. Então, tá vendo que a gente vai começar nessa segunda parte? Por quê? Porque aqui é o nosso processo, é aquele que a gente já fez no passo anterior. Então, aqui são as atividades que a minha empresa executa e os pontos de contato com o meu cliente. Então, o primeiro passo é as atividades. Só que como a gente está falando de jornada do cliente, ela não começa quando o cliente comprou, ela começa antes do cliente comprar. Ou seja, quando ele ainda não é cliente, quando ele é lead. Então, a jornada você vai mapeá-la completa, desde o lead até a conversão para cliente, processo de onboarding, go em todo o CS, né, até o final da vida do cliente. Então, digamos, até o final do CS que não tem final, né, que a gente está trabalhando justamente para ser aquela recorrência. Então, ali ele vai todo, tá? Esse é o ponto de atenção. Você vai mapear todo o processo e de forma linear. Fiz isso aqui, aí a gente vai definir o passo de cima, que são as fases. Ali é mais uma demarcação visual de onde começa, né, do início, durante e do fim. Como é que eu separo isso, Márcia? O início, ele vai começar quando vendeu. Então, tudo que acontece antes da venda, né, é o início. Quando vendeu, a marcação de início até o fim, que a gente chama, é o teu processo de CS. Então, ali entra onboarding, reuniões de acompanhamento até a primeira entrega. E o fim seria a continuação. O fim é do ongoing e em diante. Então, só para você ter essa noção ali desse fluxo, como é que eu separo o começo, o meio e o fim. O terceiro passo, aí sim a gente vai para a terceira linha, que a gente vai falar das necessidades do cliente. Agora é o momento de você se colocar no lugar do teu cliente. Finge que você é ele, né? Que ele pensa, o que ele está imaginando, as necessidades. Então, desde o momento que ele é um lead, que ele vai entrar para ser o teu cliente, que ele vai procurar o teu serviço, qual é a necessidade dele? Você já parou para pensar? O que ele procura, o que ele busca, por que ele busca o teu produto ou serviço? Então aí você vai começar a descrever ali embaixo. Uma dica bem legal que eu não comentei é que você pode utilizar post-it para fazer. Se você é muito do papel e da caneta, você pode utilizar um quadro com post-its. Ou a ferramenta no PowerPoint, ela também é interativa. Então você faz, apaga, né? Coloca onde você quer. Por quê? Porque ele é variável e às vezes durante o desenho da jornada e ao identificar essas necessidades, talvez você mude uma coisa ou outra, né? Talvez você mude um procedimento, um passo, ou ainda você vai para a última etapa, que é identificar a oportunidade. Então, quando eu começo a pensar, o meu cliente comprou, qual que é a real necessidade dele ali para eu entregar? Ele quer, né, saber quando que ele vai receber o meu produto, o meu serviço, ele quer ter o resultado o quanto antes com aquela aquisição. E aí eu começo a entender, sabendo dessa necessidade dele, eu vejo, dá para eu encurtar tempo? O que eu consigo otimizar aqui? O que eu consigo gerar de experiência uau para ele ter essa memória positiva e me indicar mais. Então aí você vai identificando oportunidades. A tua meta, eu diria, é pegar o último espaço de oportunidade e encher de post-it e encher de informação, porque é isso que vai fazer a tua empresa deslanchar com base na jornada do cliente. Então isso é uma das coisas da tua meta, assim, com essa ferramenta, é identificar o máximo de oportunidades possíveis durante a jornada, justamente para quê? Aumentar o teu faturamento. Combinado? Uma coisa que eu quero comentar também, que ninguém fala em curso nenhum, e olha que eu já fiz alguns cursos, livros, tudo que você pode imaginar, mas o que ninguém conta é, e quando dá errado? Já parou para pensar? E quando não sai de acordo com a minha jornada, de acordo com o processo que eu desenhei, né? Ninguém conta isso pra gente. Por que será? Ninguém conta isso pra gente. Por quê? Porque ninguém gosta de conflito, né? As pessoas evitam muitas vezes o conflito, ou tem aquela crença, né? O cliente sempre tem razão, é isso e aquilo. Mas sabe qual é a verdade? Sabe qual é a dica que eu quero te dar? Você tem que pensar que o cliente é um ser humano do outro lado. A única coisa que ele quer é ajuda para resolver o problema dele, não é mesmo? Deu errado, todo mundo é ser humano e errar é normal. Ele só quer o quê? Que você pegue, fale para ele que tá bom, identifiquei aqui, vamos corrigir o mais rápido possível. Só isso que ele quer. É a única coisa que o cliente quer. Ele quer ser ouvido e quer que você fale para ele que você tá ali para resolver o problema dele. Que você, né, sente muito pelo ocorrido, dependendo da situação, mas que você tá ajustando e tá tudo certo. E se você quiser ainda superar a expectativa, dá um bônus para ele, dá alguma forma dele se sentir recompensado por isso. Então, primeiro ponto, resolver, falar para ele, né? Eu diria que não é nem resolver primeiro. Fala para ele que você viu que você tá resolvendo, resolve e depois ainda acha alguma forma no teu processo de compensar esse erro.